Hoje eu estou conversando com o idealizador e um dos autores da Resolução 396 de 2016, que criou na Alerj o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras, o deputado Valdec Carneiro. Deputado, no bloco anterior, o senhor começava a me contar a sua experiência no Poder Legislativo nessa questão racial. Exatamente como é que foi essa experiência? Pois é, eu quero lembrar que no intervalo, assim, eu fiquei lembrando, esse movimento lá na UF, o movimento estudantil, a gente chamou de André Rebouças. Era um coletivo André Rebouças que promovia essa pauta de discussão sobre o movimento negro. Mas, enfim, nessa construção, queria destacar um personagem bem interessante, que é um sociólogo e professor chamado Luiz Cláudio Oliveira, né, que hoje é até secretário de Cultura de Guapimirim, um querido amigo, que era assim foi um grande impulsionador para que eu me aproximasse muito da discussão em torno da pauta do povo negro. Bom, depois dessa experiência, da experiência na UF, que eu relatei no bloco anterior, teve uma experiência muito marcante também, que foi a experiência que nós construímos coletivamente na Secretaria de Educação de Niterói. Não é? Eu passei por lá 2 vezes, né, de 2005 a 2008. Como secretário. Como secretário, exatamente. E mais recentemente, entre 2013 e 2014. E uma das ênfases no conjunto da política educacional que a gente tentou implementar foi aquela relacionada ao tema da igualdade racial no campo da educação, né? E aí isso desdobrou para uma série de iniciativas, né? O programa A Cor da Cultura, que a gente implementou em Niterói, era um momento de implementação da 10.639, que tinha sido sancionada no início de 2003, eu estou falando aí de 2005, 2006, enfim, então, um conjunto de atividades. E é uma lei tão importante, né? Porque a mudança realmente começa pela educação, não há né? dúvida, não há dúvida. Infelizmente, é tão difícil, efetivamente, né, implementar essa lei, né? O balanço, inclusive, o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras está pautando para esse ano um bom debate sobre o balanço crítico dos 15 anos da implementação, ou da suposta implementação, ou das tentativas de implementação da 10.639. Já chama a atenção, Ricardo, o fato de que no Brasil tenha sido necessário uma lei, né? Isso já chama atenção, na minha opinião, que tenha sido necessário uma lei para que os currículos escolares dessem conta daquela que é uma das principais, ou a principal marca, né, da nossa cultura, que é a ancestralidade africana, enfim. Foi necessário legislar para que o sistema de ensino... E mesmo assim tem uma enorme resistência, porque o Brasil nega a sua ascendência africana o tempo permanentemente. E aí esse conjunto de experiências foram me colocando no centro dessa pauta. E de tal forma que no programa de pós-graduação em educação na UF, eu sou professor, assim, é relativamente comum que me procurem pesquisadores, enfim, mestrandos ou doutorandos, que querem fazer teses sobre o tema e acham que eu posso ser um orientador com uma boa interlocução. Já tive o privilégio pessoal de orientar teses marcantes sobre o tema, como, por exemplo, da professora Maria Clarete Reis, que é professora da UENF, que fez uma tese magnífica sobre a trajetória de mulheres negras que chegaram ao magistério superior, enfim. Então, ou seja, é um conjunto de experiências sociais nas quais eu fui me formando, não é? E, sobretudo, fui me conscientizando da importância de que o conjunto da sociedade, não é, se sinta implicado na luta do povo negro, na luta para a preservação e valorização da nossa matriz cultural, social, étnico-racial africana. Então, assim, é um conjunto de experiências que no parlamento me colocou de novo, né, enfim, de maneira muito direta na discussão. Então, acho que são experiências em diferentes momentos da minha trajetória, em diferentes espaços de socialização e de militância, de luta, que me trouxeram para essa discussão. Enfim, eu me sinto um privilegiado como parlamentar, de verdade, né? Eu não tenho dúvida que é das principais pautas do nosso mandato, não tenho dúvida disso, né? E confesso a você que ao chegar ao parlamento pela primeira vez aqui no Estado, em 2015, eu não tinha a expectativa, não tinha projetado que essa pauta ganhasse tanta centralidade no nosso mandato como ganhou. Já tinha iniciativas, tinha propostas, tinha envolvimento na luta, a gente está em CPIs importantes,
Fui membro efetivo, participei bastante da CPI que investigou os chamados autos de resistência, né? As mortes decorrentes da intervenção policial, que são fundamentalmente mortes de negros, de jovens, pobres, enfim. Agora eu estou de novo na CPI que investiga o genocídio de jovens negros e pobres no Rio de Janeiro. Enfim, estou no fórum, na frente parlamentar, enfim, em defesa das tradições e dos povos de matriz africana. Então, assim, o mandato está muito envolvido nessa pauta, como acabou sendo no percurso da nossa trajetória. Mas eu estou querendo entender quem é Valdec Carneiro. Né? Eu sei que você é filho de nordestinos. É verdade, é isso. Mas o que mexeu com você efetivamente, né? Organicamente, que te fez você voltar para essa questão, para a questão social, né? Para os movimentos sociais e tomar como bandeira de luta e construir uma carreira política em função dessa luta? A injustiça e a desigualdade. A injustiça e a desigualdade, assim, que são as maiores chagas do Brasil desde o início da nossa formação social. Então, assim, algo que você viveu na pele, presenciou? Qual é a relação exatamente? Eu sou filho da escola pública brasileira. Eu devo tudo à escola pública. Eu estou aqui por causa da escola pública. Enfim, vem de uma família... Seus pais eram de classe média, eram pobres? Não, pobres. Papai e mamãe migraram para o Rio de Janeiro no final dos anos 40, provenientes do Nordeste. Papai era paraibano de João Pessoa. E fazia o quê? Papai trabalhava no comércio, como trabalhador do comércio. Enfim, mamãe era de Pernambuco, uma cidade chamada Paudalho, próximo do Recife, a cerca de 50, 60 quilômetros do Recife. E mamãe, enfim, trabalhou na lavoura, né? Era uma fase em que as usinas de cana-de-açúcar tinham muita força ainda em Pernambuco, né? Morou e trabalhou com a avó, com o segundo marido da avó dela, que eram trabalhadores da usina de cana-de-açúcar, uma usina grande chamada Tiúma, em Pernambuco, muito importante para a economia daquela região naquele período histórico, né? Em São Lourenço da Mata, o município de São Lourenço da Mata. Então, eram pessoas pobres, né, que se conheceram no Recife, né, e num dado momento acharam que podiam tentar melhores oportunidades de vida no Rio de Janeiro. Muita gente, né? Só ia acontecer até hoje, né? Então, vieram para cá no final dos anos 40, enfim, e se instalaram num primeiro momento no município do Rio, no bairro da Abolição, né? Alugaram um quarto numa família que alugava quartos, e depois migraram para uma vila em Jacarepaguá, então, próxima à Praça Seca. Você sempre teve uma vida simples, então? Muito simples. Era uma vila modesta, enfim, onde eu fui criado, onde eu nasci, fui criado, escolarizado ali mesmo, em escolas públicas. Sempre em escola pública? Sempre, Evaristo da Veiga, ali na Rua Capitão Menezes, no morro ali na Capitão Menezes. Sobral Pinto, uma grande escola pública na Praça Seca, que foi fundamental na minha formação, ainda muito novo. Brigadeiro Chor, na Taquara, uma escola estadual também muito marcante, inclusive uma escola com muitos movimentos, com muita política. Ali eu comecei a me aproximar muito dos movimentos estudantis, da luta em torno de algumas pautas, ligadas à educação ainda, ligada à pauta juvenil. Eu diria que a tua militância começa então no movimento estudantil? Não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, começou ali. Começou no movimento estudantil, né, e permaneceu no movimento estudantil na UF, né, eu fui diretor acadêmico, fui do DCE, representante dos estudantes em congresso da UNE, começou aí, né, e a partir daí eu tinha muito interesse, um interesse meio difuso pelo campo da educação, da cultura, mas não sabia bem o que fazer da minha vida, né, e na UF acabou que eu aprofundei os meus estudos no campo da educação, né. O mestrado em educação na UF foi decisivo para mim, para o rumo que eu tomei. Eu era muito garoto, porque, em função de situações específicas da minha trajetória escolar, eu pulei muito ano, não é? Então, fui chegando muito cedo nas etapas de escolaridade. E não foi diferente no mestrado, eu tinha 21 anos quando cheguei no mestrado. Então, com 21 anos? Com 21, Então, fui aprofundando os meus estudos sobre as desigualdades escolares, né? Me interessava muito aquilo, entender melhor assim, as raízes estruturais da desigualdade no campo escolar. E essas desigualdades são ainda mais acentuadas em relação aos estudantes negros, não é? Enfim, e isso foi meio... não é difícil perceber isso, não, né? É facílimo. Por isso que eu não entendo a dificuldade dificuldade das pessoas entenderem isso, né? Porque não é difícil você entender que a situação do negro é infinitamente mais difícil do que de qualquer outra pessoa não negra. Das mulheres, então, meu Deus do céu, né?
Perfeitamente. Fala. Por isso que, assim, e aí eu fui aprofundando a compreensão que eu tenho hoje consolidada de que o maior problema do Brasil é a desigualdade. Segue sendo a desigualdade. E desigualdade econômica, mas não só, a desigualdade regional, desigualdade racial, enfim, tá, a desigualdade é um fenômeno de gênero. De gênero, portanto, a desigualdade é um fenômeno complexo, né? É um fenômeno assim, multifacético, né? Então, você tem, numa ideia de pirâmide, aliás, você começou falando sobre pirâmide aqui, ou foi na nossa conversa em off, não me lembro mais, mas assim, então na pirâmide você vai vendo quem está lá na base, quem é? É negro, é mulher negra, não é? É mulher negra homossexual, enfim, então você vai tendo um aprofundamento e uma radicalização, por assim dizer, da desigualdade em estratos sociais com esse perfil. Por isso, como é que você vê esse momento que a gente está vivendo hoje de total manifestações explícitas de fascismo e de violência, de ódio contra exatamente, né? Porque assim, a gente via muito um discurso, né, de contra a corrupção, mas se a gente perceber, a gente vê que não é a corrupção que é o problema. É desigualdade, é desigualdade. Entendeu? Lógico. Na verdade, o que realmente incomoda e que determina esse ódio são políticas como essa, né? São políticas que vai empoderar pessoas que são historicamente marginalizadas. A gente vê que isso tem causado muito ódio, muita manifestação de ódio. Como que o senhor analisa isso? Eu estou muito assustado. Estou indignado e assustado. E tenho usado a tribuna para fazer esses alertas, sempre que posso, né? Recentemente fiz um pronunciamento falando dessa que eu considero uma grande ameaça, talvez a principal ameaça no Brasil contemporâneo, que é a escalada fascista, né? A gente vive, por um lado, um desafio enorme, que é reverter o quadro de ruptura democrática que se expressa hoje no Brasil. O Brasil vive sob um golpe de Estado, né? Uma violenta ruptura democrática, um governo eleito pelo voto popular foi deposto sem que a presidenta tivesse cometido crime de responsabilidade. Na sequência do golpe, do ato 1 do golpe, que é a deposição da Dilma, você tem um outro ato que está em curso, que é a implementação de uma agenda que eu considero antinacional, não é? Uma agenda de entregas das nossas riquezas para o controle do capital internacional, confisco de direitos da classe trabalhadora, um avanço assustador de um Estado penal de exceção em que assim, a norma jurídica, em que o texto constitucional já não tem tanto valor assim, ao contrário, é ele mesmo violado, do meu ponto de vista, pelo próprio guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. E você tem um ambiente, nesse ambiente um favorecimento, quase uma incitação, não é, para que prospere no Brasil esse pensamento de matriz fascista, baseado no ódio e na intolerância. São vários exemplos. Você tem a execução da Marielle e do Anderson. Você tem a chacina de Maricá, 5 jovens negros, todos eles envolvidos em movimentos culturais na cidade. E se a gente olha para a história da humanidade, recente ou remota, não importa, né? Todas as vezes, em qualquer formação social, em qualquer tempo histórico, em todas as vezes que um regime totalitário de matriz fascista se impôs e governou, né, ele sempre provocou humilhação, preconceito, morte, medo, enfim, jamais foi capaz de produzir para as populações por ele afetadas direitos, dignidade, paz. Então é preciso que a gente esteja muito alerta. Ricardo. Deputado, muitíssimo obrigado por fazer seu mandato pontes, né, pontes que levam à liberdade, que levam ao empoderamento. Muito obrigado por ter empatia, que eu acho que a empatia ela tem que fazer presente nas nossas vidas o tempo todo, né? Não é porque você é um homem branco, bem-sucedido, que você não pode sensibilizar com a luta das mulheres negras, dos negros, dos índios, dos homossexuais, enfim, de todas as pessoas que sofrem injustiça nesse país. Muito obrigado por fazer o teu trabalho ponte. Obrigado, foi um prazer conversar com você aqui. Eu conversei com o deputado Valdec Carneiro e se você chegou agora, não tem problema. Entra lá no www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br que está tudo lá para você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultine é um instrumento de luta e de resistência aonde esteja a nossa voz.